Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Wesley Orlando, eu sou o diretor global de nutrição da PIC e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre avanços genéticos e impacto dos requerimentos nutricionais para os suínos AGPIC. O nosso foco como empresa de genética é fornecer suínos de alto valor genético a nível global. Como serviços técnicos de nutrição de suínos, o nosso papel, na verdade, é conhecer os requerimentos nutricionais, as informações ligadas à alimentação desses suínos e fornecer essas informações ao nível global para que os nossos produtores sejam os produtores de suínos com maior sucesso a nível global. Bom, eu gosto muito desse slide aqui, como vocês podem ver, uma peça de marketing da AgroSeries PIC no Brasil, e a PIC vem utilizando esse slide a nível global que mostra, embora uma parte divertida, uma realidade muito atual nos dias de hoje. Eu comecei a trabalhar com suínos há cerca de 20 anos atrás e a gente tinha como desafio sempre falar, será que um dia a gente vai conseguir uma conversão de suínos tão boa quanto uma conversão de frangos de corte? Pois eu vou dizer que essa peça de marketing, na verdade, embora seja divertida, mostra uma realidade. Hoje, os reprodutores AGPIC 337 dentro de granja núcleo, ou seja, entre as pirâmides representando 10% melhores reprodutores, hoje já tem conversão alimentar no período de teste, que seria o período que vai de aproximadamente cerca de 70 dias, um pouco mais velho de 70 dias de idade e mais 10 semanas, nesse período, não conversão da vida, conversões alimentícias como 1,63, ganhos de peso de quase 1 quilo diário, ou seja, hoje esses animais são verdadeiras máquinas de crescimento. Estamos falando de, claro, o top elite, nós não estamos falando de média, mas eu já vou fazer um pouco um adiantado da minha apresentação. Se a gente pudesse mirar os 10%, os 25% melhores reprodutores dentro de uma pirâmide, seguramente nós podemos projetar 2 anos e meio a média desta população. Isso para nós é muito importante, porque se nós conhecemos o requerimento nutricional dessa composição dos melhores animais, nós como nutricionistas podemos prover a informação para os nossos parceiros de uma maneira antecipada, antes que esses animais cheguem a campo. Esse é talvez o nosso maior desafio como serviços técnicos de nutrição, antecipar cenários, porque embora é difícil muitas vezes para nós nutricionistas acertar isso, nós sempre estaremos atrás em relação à informação de requerimentos nutricionais e genética, porque a genética sempre anda à frente da nutrição. E eu falei anteriormente, os animais de ganho de peso excepcionais, e o mesmo se passa para a linha fêmea. Se a gente pegar, na verdade, o top 10% da linha 3, ou seja, uma das linhas que compõem a fêmea AgroSeries Cambro, nós estamos falando de acima de 22 nascidos totais por parto. Ou seja, esse animal hoje seguramente é um animal diferente. Embora você pode falar, eu trabalho com a AgroSeries PIC nos últimos 30 anos, nos últimos 10 anos, o nome certamente mudou, mas eu reforço que o que mais mudou foi a composição dessa genética. E o que é importante nós sempre prestarmos atenção? Há duas composições, as linhas maternas e as linhas terminais, as linhas de reprodutores machos. O que é muito negligenciado muitas vezes é a questão da fêmea. E vocês podem olhar nesse gráfico na parte direita, onde representa as linhas maternas, que na verdade aquela linha colorida entre verde, azul escuro e vermelha são exatamente os mesmos componentes que nós temos de seleção dentro de uma linha terminal. Então, com isso, a primeira observação é entender que essas fêmeas hoje são tão eficientes. É claro que elas não são tão eficientes como uma linha 337, porque o objetivo delas, 60% é o componente de reprodução. Mas os componentes dela de eficiência alimentar, robustez e carcaça são igualmente selecionados, numa taxa menor, mas igualmente selecionados. E por isso que esse animal, ao longo do tempo, ele vem se tornando cada vez mais eficiente. Isso tem um impacto no requerimento nutricional. E é isso que a gente já vai abordar nessa apresentação. Esse trabalho foi conduzido em parceria com o Dr. Mark Knauer, da Universidade da Carolina do Norte,
no princípio do ano passado, nós, na verdade, desafiamos o professor Nauer com o intuito de conhecer se a equação do NRC de estimativa para a energia de mantença, ela é ainda válida para os requerimentos de uma fêmea AgroSeries Campro. Por que isso, na verdade? Porque se a gente pegar essa equação é dentro do NRC de 2012, mas é uma equação mais antiga, ela não é uma equação que nós estamos falando de 8 anos, nós estamos falando de uma equação muito mais antiga, cerca de 20 anos, de um animal que não existe mais. Então, uma das nossos desafios com o Dr. Nauer foi, por que nós não submetemos um experimento simples, como uma ideia de provar o conceito, desafiar esses animais fazendo níveis de alimentação, desde 80% do nível de mantença até o nível de 110% de mantença. Por que a gente escolheu 80 a 110? A gente acreditava que o requerimento de mantença estava abaixo de 100%. Então, nós desafiamos até 80%. Nós usamos cerca de 200 fêmeas em granja comercial, onde nós pegamos a dieta, conhecemos a dieta aos níveis do NRC, e estipulamos, pesamos individualmente essas 200 fêmeas e elas eram submetidas ao tratamento de acordo com o seu peso metabólico, ou seja, era fornecido de 80% a 110% do seu peso metabólico, certo? E uma equivalência da dieta de milho e soja, tudo como uma equivalência. Não era uma dieta de milho e soja, mas nós fizemos uma equivalência para poder fazer uma parte que seria facilmente traduzida em diferentes partes do mundo quando a gente levasse essa informação. Nós fizemos do período de 49 até os 63 dias de gestação, um período intermediário, por quê? Porque a gente sabe que se fizesse no período inicial, poderíamos ter um impacto negativo. E se fizesse no terço final, poderíamos igualmente ter. A gente não sabe, na verdade, o que seria nutrir uma fêmea a 80% do requerimento de manutenção. O que nós observamos naquele trabalho? Simplesmente em todos os tratamentos, desde 80%, as fêmeas ganharam peso. Isso nos surpreenderam. Quando eu estou falando de pontos de caliper, talvez o nível de 80%, as fêmeas não ganharam condição corporal via caliper, via ferramenta. Porém, em peso, em ganho de peso, elas cresceram. Então, mostrando que, na verdade, hoje, pelos níveis cada vez menores e alguns um pouco mais reticentes, dizem, olha, mas eu alimentava muito mais a fêmea e ela produz muito mais hoje, eu estou gastando menos, isso talvez seja equivocado, e a ideia é justamente o contrário, é o slide anterior que eu mostrei. Essas fêmeas hoje são selecionadas para serem mais eficientes. E se a gente fornecer excesso, elas vão, na verdade, engordar e vão ter problemas reprodutivos, ok? Então, basicamente, esses dois gráficos aqui, se a gente pegar o gráfico da esquerda, nada mais é que uma linha de tendência de um gráfico que alguns de vocês já conhecem, é um gráfico que mostra praticamente o que todas as companhias de genética, eu adoraria dizer que só a PIC faz isso, mas não é verdade. As casas de genéticas, na verdade, na sua linha materna, trabalham basicamente para produzir mais leitões, como vocês vão observar na linha vermelha no gráfico à sua esquerda. Porém, quando eu estou falando, na verdade, de peso ao nascimento, o peso ao nascimento nessa linha azul, vocês observam que tem um período nitidamente que ele cai e depois ele volta a subir. Esta talvez seja a grande diferença de uma fêmea AgroSeries Campro. Por quê? Essa fêmea, na verdade, em 2014, a gente passou a introduzir o peso ao nascimento como uma variável de seleção. Então, automaticamente, nós introduzindo essa questão de seleção por genômica e peso individual ao nascimento, nós deslocamos esse peso ao nascimento que vinha numa tendência negativa para sobrir numa elevação e que aumentasse o peso ao nascimento. Porém, peso ao nascimento e nascidos totais são características negativas, então a gente esperava que o nascidos totais possivelmente iria diminuir ou estabilizar. O que se passou não foi isso dentro das linhas maternas, linha 2 e linha 3. Nós continuamos ainda melhorando o nível de nascidos totais, porém com um incremento no peso ao nascimento. E isso se dá por um processo de genética, não é um processo de nutrição. Existem outras videoaulas que eu vou abordar esse tema sobre alimentação de fêmeas e a gente sabe que manipular peso ao nascimento por nutrição é muito complicado, é extremamente difícil. Não é fácil fazer, é custoso e há muito mais chances de eu fazer alguma coisa negativa, deletéria. Se eu movo agora para o gráfico à nossa direita, nós temos, na verdade, uma informação que é riquíssima, que é a porcentagem de leitões abaixo de 900 gramas. Mostrando que essa composição dentro de uma fêmea AgroSeries PIC hoje, ela vem ao longo dos anos
caindo, reduzindo. E isso é muito importante, nós temos números hoje em granja núcleo abaixo de 10% de leitões abaixo de 900 gramas. Qual é a implicação disso? A implicação na sobrevivência. A gente sabe que um leitão abaixo de 900 gramas, a chance de sobrevivência dele é muito menor. Ok? Qual é a boa notícia? Nós estamos trabalhando com companhia de genética. Qual é a má notícia? É que isso leva tempo. Genética, existe um intervalo entre uma população de granja núcleo e uma população a nível de campo, dentro da pirâmide. Eu diria hoje que nós estamos, no ano de 2020, evidenciando esta troca entre a queda do peso ao nascimento e a elevação do peso ao nascimento. Eu venho falando isso desde 2016, que nós estávamos numa decrescente, mas hoje eu fico feliz de dizer que nós estamos numa tendência a subir e com mais nascidos totais. Ok? Outra informação muito importante que nós devemos sempre prestar atenção é como a PIC hoje seleciona os seus animais reprodutores. Eu estou falando agora dentro de linha macho. Como é que nós selecionamos animais para melhoria da eficiência alimentar? Essa é uma ilustração e eu vou mostrar depois dados na sequência. O que aconteceu no ano de 2005, 2006? Os americanos passaram a, na verdade, produzir etanol via milho. O que aconteceu com os preços de milho e matéria-prima? Elevação. Com a elevação dos preços de matéria-prima, a pressão de seleção dentro de uma linha genética era feita em peso fixo. Os parâmetros econômicos eram em peso fixo. Selecionando em peso fixo, você seleciona com muito mais foco em eficiência alimentar, conversão alimentar. Porém, nós selecionamos animais, e vocês vão ver aí na linha azul, que ganham peso ao longo do tempo, crescente, mas que principalmente comem menos ao longo do tempo. E assim eu tenho animais cada vez mais eficientes. Porém, o que se passou no ano de 2013, ou ao redor de 2013? Nós temos cada vez uma fêmea câmbio produzindo muito mais leitões. E produzindo mais leitões, nós precisamos, na verdade, alterar o sistema de seleção. Ao invés de trabalhar com peso fixo, nós passamos a trabalhar com o sistema de tempo fixo. Isso parece muito, muito semelhante. Mas eu diria que para uma melhor metáfora para explicar isso é a gente fazer uma questão de uma prova de atletismo. Se nós vamos correr durante 2 horas em um determinado circuito, a estratégia deve ser uma. Se nós vamos correr por 50 voltas dentro desse circuito, a estratégia deve ser outra. Claro, depende do tamanho do circuito, mas o que eu estou dizendo é, você não pode correr da mesma maneira por tempo ou por voltas. É exatamente isso que se passa dentro desse gráfico, dessa ilustração. A PIC alterou para selecionar em tempo fixo porque nós temos muito mais leitões. Consequentemente, os sistemas produtivos dos nossos clientes passaram a se tornar mais restritivos. Então, nós aplicamos, na verdade, um conceito de selecionar com base em velocidade de crescimento, e vocês vão observar na linha azul, e onde o consumo de ração é ligeiramente superior. É claro, ligeiramente superior, não na mesma taxa, porque se for na mesma taxa nós não teríamos melhoria alguma em conversão alimentar. Mas o que eu posso dizer é que a pressão para a conversão alimentar vem advinda de ganho de peso. Qual é a implicação técnica para os nossos conhecimentos em nutrição? Que ao longo do tempo eu tenho sempre que pensar que em termos de porcentagem em dieta, automaticamente as rações deveriam ser mais concentradas. Porque os animais vão crescer numa taxa muito mais rápida. Tudo que eu abordei anteriormente, na verdade, está nesse gráfico, nessa ilustração, a título numérico. Vocês vão observar na linha azul, na verdade, é o consumo de ração, que mostra aquela tendência, tem um horizonte histórico longo, até o ano ali, possivelmente de 2014, onde há uma nítida alteração, onde o consumo passa a ser alto, mas principalmente vocês vão ver na linha laranja, um crescimento de ganho de peso. Por quê? É aquele reflexo que eu dizia antes. Foco em conversão alimentícia, selecionando animais que comem pouco. Agora, foco em animais que ganham peso para que usem o seu sistema e produzam mais carne num intervalo fixo de tempo. Qual é a outra implicação nossa para nós nutricionistas? De novo, uma ilustração. Eu vou mostrar dados que depois que corroboram com isso. Os animais hoje, talvez muito correlacionado com aquilo que eu abordava anteriormente, peso ao nascimento. Como o peso ao nascimento caiu ao longo dos anos, para quem tem mais de 15 anos de suinocultura, possivelmente vai lembrar, principalmente para nós nutricionistas, que não era difícil você produzir um leitão de 25 quilos com 63 dias. Era muito simples de fazer.
É lógico que teve muitas questões relacionadas, como saúde, densidade, mas principalmente o peso ao nascimento caiu. E a gente sabe que peso ao nascimento é correlacionado com peso de desmame, que tem uma correlação com performance da creche. Então, se a gente parar essas duas figuras nessa figura e prestar atenção nas duas linhas, a linha vermelha e a linha azul corresponde a animais de uma população de 2019, a linha vermelha uma população de 2014. A gente mostra claramente que esses animais cresciam mais rapidamente no período de creche que uma população de 2019. Entretanto, se eu pego o crescimento mais tardio, eu vou ver nitidamente que esses animais de 2019 têm um crescimento maior na parte final. Lembrando, em genética, tudo que você pode medir, selecionar e tem herdabilidade, você pode aplicar. Nós não selecionamos nenhum indicador de creche. Na verdade, o que nós temos é performance ao desmame e depois o período a um teste. Então, na verdade, nada mais é esse período como uma transição. Agora, o ponto é, qual é a importância do período de creche? É muito importante para a questão de velocidade de crescimento. Porém, e vocês vão observar que agora eu estou falando nessa ilustração, dados. O outro era uma ilustração, esses são dados. São duas populações, uma população de dados de 2007, das curvas de crescimento da PIC, e a 2016 aqui em azul, nada mais é que um compilado de quase 50 mil animais em 26 estudos, onde eu plotei o ganho de peso diário, e vocês vão ver que isso é ganho de peso diário, não é ganho de peso acumulado, e a gente traçou o ponto máximo nessas duas curvas. E vocês vão observar três coisas nesse gráfico, que reforçam o que eu disse no slide anterior. Primeiro, a linha vermelha na parte inicial está acima da linha azul, mostrando que a performance de um suíno até 2007 era melhor que a performance de hoje. Mas isso não é desanimador. Não adianta eu correr aquela prova que eu disse, correr as 10 primeiras voltas em primeiro e desistir na 11ª se eu tiver que correr 20 voltas. O que importa é o final, o que importa é o dia do abate, é o peso desejado ao abate na melhor eficiência. Segunda observação nesse gráfico. Nós podemos perceber que a linha azul ela é mais alta, ou seja, ela tem um ganho de peso mais alto que uma população do passado e mais persistente, mais distante. Então, vocês vão ver em termos numéricos que esse animal gerado da pirâmide 2016, o ponto máximo dele seria 88 quilos. Isso seria 11 quilos acima da população de 2007, ou seja, 77. Como é que nós traduzimos, na verdade, em termos práticos, como nutricionista, o ponto de deposição máxima de proteína? Ou seja, eu posso dizer para vocês, adiantado, que eu desloquei em cerca de 11 quilos o potencial máximo de deposição de proteína, se eu comparando o mesmo animal, 337, porém em um intervalo de aproximadamente 9 anos. Isso é muito importante para todas as nossas tomadas de decisão. Peso de abate, uso de ractopamina, uso de imunocastração e estratégias de marketing. Um dado que reforça isso, um trabalho que nós produzimos em 2018 em parceria com a United Animal Health nos Estados Unidos, um requerimento de lisina para animais entre 130 a 150 quilos. E eu sei que no Brasil, em algumas realidades, esse número até parece pouco. Mas a nível global ainda existem muitos mercados que operam perto de 100 quilos. Isso não é uma realidade americana. Mas eu diria que é uma tendência. Vocês podem projetar cerca de meio quilo a 1 quilo de crescimento em peso abate todos os anos. Isso que a gente espera. Por isso que nós temos investidos nos nossos modelos, nas nossas equações, para ter informações de animais pesados, como nós devemos nutrir esses animais que estão sendo selecionados para serem produzidos cada vez mais pesados. E esse aqui, na verdade, foi o gráfico que eu falei anteriormente para vocês logo no princípio. É um gráfico bastante complicado, mas eu peço para vocês para que prestem atenção nas duas linhas azuis. Nessas duas linhas azuis, eu tenho uma linha azul um pouco mais delgada, mais fina, e uma linha azul um pouco mais sólida, maior, mais grossa. A linha mais grossa, na verdade, representa a média da população de linha 65, que na verdade é a linha de composição de 337. Esses dados aqui foram produzidos por nosso time de genética, a meu pedido, eu pedi para eles, por favor, mensurem em termos de deposição proteica quanto seu
mensurar a média de uma população 65 no ano de 2019, eles produziram desde o ano de 2013, se eu voltar no tempo, quanto é que vai representar os 25% melhores? Então a linha fina nada mais é que os 25% melhores animais machos reprodutores dentro da pirâmide. E aí foi aquele dado que eu falei no começo. Se eu apontar os 25% melhores, eu consigo antecipar 2 anos, em 2 anos e meio eu tenho a população. Por isso, a metodologia que a PIC tem empregado para fazer os requerimentos nutricionais, e a gente já tem hoje estudos a campo, já terminamos a primeira fase, inclusive, de CARESH, é colocar animais dos melhores reprodutores dentro de uma pirâmide conhecida, gerar essa população e fazer requerimento nutricional desta população. Ela é aplicada a campo no mesmo dia? Não, mas eu posso estar um passo à frente e mostrando, na verdade, para os nossos parceiros como vocês, como vai ser o requerimento de lisina em uma população que ainda não existe. Então, sempre tentando antecipar uma informação. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado.